Era uma manhã tranquila de agosto de 2001 e uma experiente caminhante do Kentucky estava explorando as trilhas das Great Smoky Mountains. O clima estava perfeito, ele tinha tudo planejado e sua permissão para acampar também estava em ordem. Era apenas mais uma aventura, um momento de paz e contato com a natureza, mas algo inesperado aconteceu. Enquanto percorria uma trilha pouco frequentada, percebeu um silêncio estranho e absoluto. Não havia nem mesmo som de folhas se mexendo com o vento. A floresta parecia morta. Um arrepio veio e ele parou por um instante, tentando entender o que estava causando aquela sensação estranha. Mas nada parecia diferente, a não ser pelo silêncio absoluto. Foi então que ele viu, perto de um riacho, um pequeno cubo negro, parado perfeitamente no chão. Era tão escuro que parecia sugar toda a luz ao redor, como se fosse um buraco na realidade. Nenhum sinal de pegadas, nenhuma marca de onde ele poderia ter vindo. Ele sentiu o coração acelerar e, quando se aproximou, um medo. Sentia como se alguém estivesse o observando, mas não tinha nada à vista. Sem pensar duas vezes, seguiu o riacho e saiu correndo com uma sensação terrível. Chegando a uma área de acampamento mais movimentada, ele compartilhou sua história ao redor de uma fogueira. A reação dos outros campistas foi surpreendente. Um homem levantou-se abruptamente e saiu sem dizer uma palavra, enquanto o outro, de semblante mais sério, tocou seu ombro e murmurou: "Você não foi o primeiro a ver algo assim." E de fato ele não foi. Nos anos seguintes, coisas semelhantes começaram a aparecer em diversos parques dos Estados Unidos. Testemunhas, tanto moradores quanto aventureiros de passagem, descreveram objetos idênticos aos cubos, surgindo em locais remotos e nunca explorados antes. Alguns afirmavam que os cubos pareciam vibrar, emitindo um zumbido quase imperceptível, enquanto outros relatavam sentir tonturas e mal-estar ao se aproximarem, como se algo alterasse o equilíbrio do ambiente. Em 2010, um casal que visitava o parque de Yellowstone contou que avistou um cubo negro isolado. O cenário era ainda mais fora do comum, pois o objeto estava rodeado por militares fortemente armados, sugerindo que parecia ser uma operação muito secreta. A sensação de perigo era tão forte que o casal se retirou na hora, sem olhar para trás. 11 anos depois, em 2021, um caçador no Alasca viu um cubo semelhante que também estava cercado, mas dessa vez por 3 coiotes mortos e deitados de forma quase que como em um ritual. Ao tentar se aproximar, ele foi atacado por uma tontura insuportável. O ar ao seu redor parecia carregado de energia elétrica. E em poucas horas, o caçador passou a apresentar sintomas de febre, dores intensas e vômitos. Apesar de sobreviver, ele jamais retornou à região para caçar novamente. Diversos outros relatos semelhantes mostraram que esse fenômeno não é um mero acaso, despertando curiosidade até mesmo dos cientistas. Foi quando o pesquisador amador, movido pela curiosidade e pelo desejo de entender esses acontecimentos, reuniu dezenas de relatos ao longo dos anos. Em entrevistas com testemunhas, ele descobriu que muitas pessoas relataram não só os efeitos físicos, como náuseas e dores de cabeça, mas também um impacto psicológico intenso. Alguns afirmaram ter vivido pesadelos recorrentes, onde se viam presos em labirintos, cercados por figuras sem rosto e ouvindo vozes, sussurrando em línguas desconhecidas. Outro aspecto que se conecta muito com o mistério dos cubos negros é a história dos cubos de Heisenberg. Registros históricos mostram que, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha iniciou um ambicioso programa de desenvolvimento de armas nucleares, alguns anos antes dos esforços realizados pelos Estados Unidos. Sob a liderança dos cientistas Werner Heisenberg e Kurt Dibner, o objetivo era criar uma reação nuclear sustentável. Para isso, foram produzidos entre 1.000 e 1.200 cubos de urânio, pequenos blocos com cerca de 5 centímetros cúbicos e peso inferior a 2,5 kg. Esses cubos eram mergulhados em uma mistura que torna a água mais pesada, na esperança de que o decaimento do urânio acarretasse uma reação em cadeia controlada. Mas a abordagem fracassou, e com a vitória dos aliados, os laboratórios foram ocupados
Aproximadamente 600 desses cubos, hoje conhecidos como cubos de Heisenberg, foram enviados para os Estados Unidos para auxiliar no desenvolvimento de sua própria tecnologia nuclear, enquanto o paradeiro dos demais se perdeu no mistério. Mas não parou por aí. Pesquisadores do Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico desenvolveram uma técnica inovadora que foi chamada de radiocronometria, analisando os produtos do decaimento radioativo para revelar a idade das amostras e estabelecer conexões entre elas. A diferença que foi encontrada no material usado para cobrir os cubos, estireno contra cianeto, dá força para a hipótese de que esses objetos tenham um histórico conectado, possivelmente entre diferentes fases do desenvolvimento nuclear alemão. O cubo negro de Heisenberg, por exemplo, é considerado um raro exemplar que pode ter sido usado por ambas as pesquisas. Essa descoberta não só aumenta o mistério em volta desses objetos, mas também sugere que a tecnologia e os segredos da era nuclear possam estar, de alguma forma, ligados aos fenômenos observados na natureza. Pesquisas como da revista Bioelectromagnetics têm investigado como a exposição, seja de dispositivos eletrônicos ou de fontes industriais, pode afetar funções cognitivas e até provocar sintomas como dores de cabeça, tontura e, em casos extremos, alucinações. Embora estudos sejam focados em modelos animais, há aqueles demonstrando como campos magnéticos intensos podem sim interferir na comunicação neural. Pesquisas em física teórica sugerem que fenômenos quânticos, como flutuações do vácuo e buracos negros microscópicos, poderiam ser responsáveis pela formação de estruturas anômalas. Se os cubos estiverem de alguma forma conectados a esses processos, isso explicaria não só sua aparência e comportamento, mas também os efeitos gravitacionais estranhos observados ao seu redor. Essa hipótese, embora altamente especulativa, abre caminho para novas interpretações sobre a natureza da realidade. Curiosamente, ao longo da história, muitas culturas registraram relatos de objetos geométricos que surgiam de forma inexplicável e tinham imagem quase sagrada. Mitologias antigas falam das pedras do destino ou cubos do poder, que, segundo a lenda, poderiam mudar a direção dos eventos ou servir como aparelhos usados para comunicação com o divino. Pesquisadores modernos acreditam que essas histórias podem estar ligadas aos cubos negros vistos, sugerindo uma frequência de fenômenos incompreensíveis através dos séculos. Enquanto isso, cientistas falam que os cubos poderiam ser formações geológicas raras ou uma manifestação de processos físicos naturais ainda não identificados. Essa teoria, embora interessante, tem falta de evidências sobre qualquer processo natural que seja capaz de gerar estruturas com as características dos cubos, ou seja, com superfícies perfeitamente lisas, sem nenhum desgaste e gerando sintomas que desafiam as leis convencionais da física. Pessoas especulam também que os cubos negros fazem parte de um plano militar secreto, e já houve relatos de soldados recolhendo objetos e usando equipamentos complexos próximos a esses cubos. Será que a tecnologia é capaz de até mesmo alterar campos magnéticos e produzir efeitos adversos na saúde humana? Essa linha de pensamento faz jus à tradição de experimentos militares que, em muitas ocasiões, foram mantidos longe dos olhos do público. Uma das mais populares é a teoria de que dispositivos alienígenas, com funções ainda desconhecidas, estariam sendo deixados e monitorados em pontos estratégicos da Terra, e que o sintoma estranho que os cubos causam parecem absorver toda a luz e emitir campos energéticos misteriosos, pois é compatível com tecnologias avançadas muito além do alcance humano de hoje. Mas há ainda a ideia de que os cubos podem ser portais ou objetos provenientes de dimensões paralelas. Segundo essa visão, a nossa realidade poderia estar se cruzando com outras, e os cubos seriam as pontes ou vestígios desse encontro. Relatos de sonhos vívidos e sensações de desorientação extrema serviriam como indícios de que, ao se aproximar desses objetos, as barreiras entre os mundos
se enfraquecem temporariamente. Recentemente, equipes de pesquisadores independentes passaram a utilizar equipamentos avançados, como detectores de radiação, câmeras infravermelhas e sensores de campo magnético, na tentativa de capturar evidências dos cubos negros. Essas investigações, realizadas em diversas regiões dos Estados Unidos, têm registrado até hoje anomalias inexplicáveis nos locais onde os objetos foram avistados. Em alguns casos, instrumentos eletrônicos falham ou registram leituras fora dos padrões conhecidos, reforçando a hipótese de que os cubos possam emitir uma energia ou uma radiação desconhecida. Pesquisas de campo têm documentado variações abruptas na temperatura ambiente e flutuações no campo magnético, indicando que a presença de um cubo pode sim alterar as condições físicas do entorno. Laboratórios especializados estão tentando replicar essas condições em ambientes controlados, mas, até agora, nenhum experimento conseguiu reproduzir de forma satisfatória os efeitos descritos por testemunhas e investigadores de campo. Alguns físicos teóricos apontam para a possibilidade de que os cubos possam ser manifestações de estruturas quânticas, que surgem espontaneamente em situações de alta energia ou instabilidade no vácuo quântico. Embora essa hipótese ainda seja considerada especulativa, ela abre a porta para novas formas de pensar sobre a matéria e a energia, desafiando as convenções estabelecidas pela física clássica. Além dos aspectos científicos e tecnológicos, o fenômeno dos cubos negros exerce um impacto profundo na psique das pessoas. Relatos de terror, ansiedade, desorientação são comuns entre aqueles que afirmam ter tido contato ou mesmo vislumbrado esses objetos misteriosos. Especialistas em psicologia sugerem que a reação humana diante do desconhecido pode ser amplificada por fatores ambientais e culturais, fazendo com que a experiência se transforme em um verdadeiro trauma. Em várias comunidades, especialmente em áreas próximas aos parques nacionais, surgiram lendas urbanas e histórias passadas, de geração em geração. Algumas narrativas locais falam de guardiões da floresta, que seriam entidades invisíveis que protegem os segredos da natureza e punem aqueles que ousam invadir territórios sagrados. Essa fusão entre o inexplicável e o mitológico reforça a ideia de que os cubos negros não são apenas um fenômeno físico, mas também um símbolo poderoso dos mistérios que a Terra guarda. Até o próximo.